E aí, galera, beleza? Vamos para hoje nossa videoaula. Que negócio estranho para mim, mas vamos lá. Vamos nesse esforço aí de continuar a nossa vida, mesmo diante da quarentena, né, do coronavírus e tudo mais. Então hoje a gente vai continuar falando de romantismo e vamos falar aqui da poesia romântica no Brasil, né? A gente divide em blocos porque há muito para ser dito, então como a gente vai fazer aqui um vídeo mais curto, então a ideia é falar de poesia, na próxima sessão a gente fala da prosa romântica no Brasil. Bom, o romantismo nós já falamos, principalmente a questão de ser uma arte burguesa, e, portanto uma arte que se aproxima muito dos aspectos sociais e políticos, né, que comportam o contexto social. E aí a gente tem uma literatura, a literatura romântica está muito engajada em causas ideológicas, políticas, sociais. Isso se reflete na produção. A poesia romântica no Brasil ela se divide em três gerações, tá? Três. A primeira geração, que é a geração indianista nacionalista, a segunda, que é a ultrarromântica baronista, ou mal do século, e a terceira é a geração condoreira ou libertária. Essas três gerações elas não dialogam tanto. Aqui e ali alguns pontos de contato, mas a gente vai ver que elas estão cada uma no seu quadrado, por assim dizer. Não é uma separação necessariamente temporal, né? Não vem uma depois da outra, mas há um distanciamento até ideológico entre elas. Beleza? Então vamos. Primeira geração, geração nacionalista indianista. Como vocês sabem, no século XIX, principalmente na primeira metade, o Brasil estava às voltas com a sua independência. Então o Brasil precisava, já que a nossa independência foi meio que um acordo, que um negócio, por assim dizer, não se pegou em armas, a não ser na Bahia, viu? É Nordeste virado nos 600. Só aqui na Bahia a gente lutou na ponta da espada e da baioneta contra a dominação portuguesa, né? Tanto é que, para muitos, a independência do Brasil não é em 7 de setembro, mas sim em 2 de julho. Bom, deixa isso para quem tem competência para discutir isso. O fato é que a nossa independência se deu de forma bem mais tranquila do que em outros países. E aí era preciso formar uma ideia de nacionalidade. Não só aqui, mas a formação dos estados nacionais na Europa, a independência das colônias latino-americanas. Então esse foi um recurso importante. E aí no Brasil se utilizou a literatura como um meio ideológico para formar isso aí. E aí a literatura atendeu esse chamado, por assim dizer, e essa primeira geração poética adotou o nacionalismo, principalmente ufanista, como ponto de partida, né? E aí ela encontra no índio o seu perfeito índice de nacionalidade, já que no Brasil nós não tínhamos os cavaleiros medievais que existiam na Europa, né? Porque o Brasil não tem idade média registrada, já que nossos índios tinham uma cultura oral. Então a gente vai começar, né? O índio se torna esse herói que tem as características que, de certa forma, se projetam para o ideal de brasileiro. E aí a gente vai ter essa construção. Os principais autores da primeira fase são dois Gonçalves. Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. O Gonçalves de Magalhães, o destaque que a gente dá para ele é o fato de ele ter escrito a obra com a qual se introduziu o romantismo no Brasil, que é o Suspiros Poéticos e Saudades, onde há ali um prefácio com o título Lede, que é lei no imperativo, fala sobre a nova arte romântica. Esse é o seu grande mérito, né? Mas o grande escritor dessa fase é o Gonçalves Dias, para muitos o maior poeta romântico brasileiro, para alguns até mais, até um dos maiores poetas brasileiros. O Gonçalves Dias, de fato, é um autor muito importante, principalmente por causa daquele texto que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? A Canção do Exílio, a famosíssima Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Os pássaros que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. A Canção do Exílio foi escrita quando Gonçalves Dias estava em seu tratamento na Europa. Um dos seus tratamentos, ele teve problemas de saúde e tal. E é uma obra muito importante. É um texto que já foi estudado, reestudado, caiu em vestibular, em Enem, já foi parodiado por grandes escritores brasileiros. Então é uma obra muito importante para a nossa história. Mas o Gonçalves Dias não fica só na Canção do Exílio. O seu grande, talvez sua grande vigor seja na questão do indianismo, pois ele traz aspectos culturais importantíssimos dos índios brasileiros
E, para mim, a grande referência é o Juca Pirama, que é um poema quase épico, por assim dizer, né? Faz parte lá dos Timbiras. E é uma obra importantíssima porque traz essa figura do índio como símbolo da nacionalidade. E também outro aspecto importante da obra do Gonçalves Dias, não só do Juca Pirama, é a natureza. Tanto lá em Canção do Exílio como no dentro do indianismo, a natureza assume uma porção muito forte dentro da obra do Gonçalves Dias e da primeira geração. Né? A natureza é o retrato para mostrar que o Brasil é grande, é pujante, é forte e que merece, precisa ser amado pelos seus filhos, por assim dizer. Né? E aí a gente tem, inclusive, um trecho da Canção do Exílio que vai parar no hino nacional brasileiro. Então, você tem muita coisa que se encaixa nesse perfil. Então, o Gonçalves Dias é o principal destaque, né, nessas características: nacionalismo ufanista, indianismo, exaltação da natureza, saudosismo, subjetividade, essas coisas que a gente tem aí e marca nesse primeiro momento. Segunda geração. A segunda geração, chamada de mal do século ou byronista, ela tem um viés interessante porque ela surge de uma inspiração do grande Lord Byron, um escritor inglês famosíssimo na época, idolatrado por muitos até hoje, e traz a ideia do sofrimento, do exagero, do romantismo levado às últimas consequências. Daí, ultrarromantismo. Tá ligado? Então, e aí o que acontece? Esse ultrarromantismo, ele vai trazer ele vai aprofundar essa noção do romantismo. É talvez o romantismo em estado puro, por assim dizer. E aí a gente vai ter, né, na nomenclatura, mal do século, ultrarromantismo, byronismo. E aí a inspiração é essa. Essa segunda geração é marcada pela questão dos espaços sombrios, do suspense, do exagero, do egocentrismo. O ultrarromântico, ele entende que nada é mais forte do que o que acontece com ele. O mundo tem que girar em torno da casinha dele. Se ele está sofrendo, todo mundo diz: oh, ele está sofrendo, oh meu Deus. E o sofrimento dele é maior do que o de todo mundo. É, exatamente. E aí, nesse perfil da segunda geração, que produz assim, textos muito bonitos, diga-se de passagem, a gente tem três grandes escritores, os mais importantes, que são o Álvaro de Azevedo, esqueci o nome do filho de Deus, meu Deus, e Casimiro de Abreu, é a idade, e o Fagundes Varela. O que acontece? Essas três entidades, por assim dizer, todos morreram muito cedo porque todos tinham uma vida muito boêmia, trocavam o dia pela noite, viviam uma vida ali de quase não tinha vitamina D que vem do sol, que todo mundo precisa, né? E viviam nos bares, nas tavernas. E aí, quando chegava a tísica, a danada, a indesejada das gentes, como diria Machado de Assis mais tarde, não, Machado de Assis chamava de indesejada a morte. Mas enfim, naquele tempo tuberculose era igual à morte, por aí já vai. E aí, todos morreram muito jovens, né? Com muita lenha para queimar ainda. E vamos falar primeiro do Álvaro de Azevedo, que é o mais genial de todos, é o mais importante, considerados por muitos um dos maiores gênios da literatura brasileira pelo que produziu em tão pouco tempo de vida. Morreu com 21 aninhos o pobrezinho. Morreu muito cedo mesmo. E deixou uma obra muito, muito consistente. Né? O Seu Lira dos 20 anos é um livro bastante consistente, onde ele traz, né, com 20 anos de idade, como supõe o título, ele traz ali vários poemas, várias construções poéticas, em que ele mostra o estilo dele de escrita, né? essa conexão que ele tinha com a morte, o escapismo, o egocentrismo. Deixa eu pescar aqui, tá, galera? Porque, assim, como vocês sabem, né, a idade chega e a gente tem as coisas anotadas, então eu não quero deixar passar nada de importante, né? Mas é isso mesmo. Ele era muito irônico, gostava muito de relatar o sombrio, muito egocêntrico, mas era um gênio. Lira dos 20 anos é a maior prova disso. Uma outra obra que eu destaco do Álvaro de Azevedo se chama Macara, é uma peça teatral bastante importante também. Né? Tem um outro livro dele agora cujo que eu esqueci. Tá aqui não. Então depois a gente dá uma olhada. Vocês aprofundam isso aí também. Que aqui é mais pra gente também dar um direcionamento. Tá bom? Claro que vale toda a pesquisa, ainda mais hoje com o recurso que a gente tem hoje, que é a internet, tem muita coisa para pesquisar. O segundo cabra aí dessa lista é o que eu tinha esquecido antes, esqueci de novo, Casimiro de Abreu. Nada contra, viu, Casi?
É o seguinte, o Casimiro de Abreu ficou marcado na literatura brasileira por um poema que eu acho que também todo mundo conhece. Você deve conhecer. Sabe qual é? Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os tempos não trazem mais. E por aí vai. Esse poema é marcante. É igual aquele Canção do Exílio que eu falei. Ele é marcante por quê? Porque eu acho que, de certa forma, boa parte das pessoas tem saudade da infância. Eu ainda lembro da minha, tá? Não tá tão longe assim, não. E infância não tem preocupação, não tem boleto para pagar, né? A única preocupação é se ainda tem biscoito recheado dentro do pacote, que hora vai comprar mais. Não tem nem coronavírus preocupa a infância. Que bom, né? Melhor assim. O fato é que o Casimiro de Abreu, a sua marca era exatamente o saudosismo, a questão da saudade como tema, de buscar a infância como referência. É uma forma de escapismo porque o cidadão, ao invés de enfrentar o problema, ele foge. O José Velho fugia para a morte. O Casimiro gostava muito de fugir para a infância. E o próximo que a gente vai ver tem a coisa com o passado. Então, o escapismo é uma marca importante. Escapismo, exagero, egocentrismo são marcas importantes da segunda geração. E em terceiro, vem o Fagundes Varela. Foi o mais velho dos três. E o Fagundes Varela é tido como um cara de transição. Estou vendo meu tempo aqui, tá, gente? De transição. Ou seja, é um autor que é considerado um pré-condoreiro. Né? Ele já fala de escravidão, de temas sociais. Mas o Fagundes Varela ficou marcado mesmo por um fato extremamente triste, né, que foi a morte do seu filho, um bebê ainda, né, recém-nascido, há pouco tempo de nascido, e que ele retrata num poema que também é bastante conhecido, chamado Cântico do Calvário, onde ele vai falar, em que ele vai falar da morte do filho, do sofrimento, e aí entram todos aqueles elementos, né, o exagero, o sofrimento é intenso, o meu é maior, e por aí vai. Essas coisas que marcam também a segunda geração. Né? É importante a gente demarcar aqui também. Né? Mas o Fagundes Varela é também um escritor muito importante. E terceira geração. E aqui há um dado importantíssimo. Fica ligado. Que é o seguinte. O romantismo, por ser uma arte burguesa, por ser uma arte muito voltada para uma casta social, né? Teve uma importância fantástica na difusão do livro no Brasil, na formação do leitor brasileiro, diga-se de passagem, mas é uma arte da burguesia, uma arte de costume simples, que atendia uma classe social mais abastada, e sempre foi muito criticada. Por quê? Porque é uma arte que se afasta do texto social, por assim dizer, né? Do tecido social. Eu já gosto dessa expressão, é bonito, vocês vão ouvir, vamos falar algumas vezes. E aí vem a terceira fase, e a terceira fase, ó, muda essa realidade. Por quê? Veja comigo. Pense bem. Condoreiro, libertário. Ó, condoreiro vem de condor. Condor é a árvore, minha cara. É a ave símbolo da liberdade. Libertária, liberdade. Qual era a principal demanda da liberdade no Brasil no século XIX? Escravidão negra. Então, a terceira geração romântica, ela sai do seu quadrado e vai se preocupar com uma causa social da absoluta maior relevância, que era o fim da escravidão. E coube a quem levar isso à frente? Outro nordestino virado no caboclo. Bicho. Vizinho nosso aqui, nasceu ali, ó. Ali perto, ali, ó, onde hoje é Cabaceira, Castro Alves. Ele mesmo, Antônio Frederico de Castro Alves. Um dos maiores poetas deste Brasil de meu Deus. Condoreira, libertária, mas ela tinha um terceiro nomezinho que muita gente esquece. É também chamada de geração condoreira, libertária ou ugoana. Ugoana? Não é esse, André? Livremente. Você lembra que a segunda foi inspirada lá no Byron? Essa daqui teve inspiração francesa. O famoso Victor Hugo, como dizem os franceses. Talvez o autor francês mais importante, mais aclamado na França. Talvez, eu não sei porque eu nunca fui lá, mas dizem que é. Mas Victor Hugo, ou Victor Hugo aqui para nós, né? Ficou muito conhecido por conta de sua obra-prima, Os Miseráveis. E Victor Hugo foi um autor que bateu muito na tecla da desigualdade social, da liberdade e tal.
E o Castro Alves, que era um monstro para ler, adorava o Victor Hugo e se inspirou para levar a sua bandeira pela liberdade. E Castro Alves é um outro exemplo, né, de cara que morreu precocemente, morreu com apenas 24 anos de idade, no alvorecer da sua juventude. Cabra bom, cara inteligente, né, estudou direito em Recife, depois veio para o Rio de Janeiro, bastante respeitado na sociedade da época, né, enquanto já intelectual, como artista, enfim. E foi muito importante. E ele sempre batia nessa tecla da escravidão. Eu tenho aqui 2 livros, né, que são livros desses mais baratos, que eu gosto, né? Os Escravos, que é esse aqui, e Espumas Flutuantes, são duas obras importantíssimas. E eu gosto demais do Castro Alves, porque quando você pega os poemas dele, eles são ricos em informações que para a época era incrível como esse cabra sabia tanta coisa. Hoje tem internet, mas você dá o Google e pronto, tá tudo na sua mão. Naquele tempo, né, tinha que ralar atrás de livro para saber o nome do rio que passava lá na capital, sei lá de onde, você tinha que pesquisar pra caramba. Hoje não, hoje dá o Google, não precisa nem digitar, é só falar, olá Google, pronto, tá ali. Naquele tempo não. E aí, eu tenho aqui, né, estou olhando aqui esses livros, né, algumas coisas aqui, e realmente bonito, né? Eu gosto muito dessa construção. Aqui você tem, por exemplo, Navio Negreiro, que é lindíssimo, um poema triste e muito belo. Mas o interessante, vamos falar aqui um pouco, então, eu estou procurando um outro aqui, tá, gente? É por isso que eu estou olhando, achei. O que caracteriza a terceira geração, além do Castro Alves? Bom, o tema principal é o abolicionismo. O André, só tem Castro Alves? Não. Há também outras direções da historiografia para um outro grande autor, Tobias Barreto, sergipano, muita gente conhece. Muita gente só ouviu falar com uma cidade onde todo mundo vai compadecido, mas é muito mais do que isso. Tobias Barreto é da Escola de Recife, é um dos grandes expoentes da nossa literatura também, de passagem. Há quem coloque o Sousandrade, dentro dessa gleba aí de grandes pensadores. Todos merecem seu espaço, mas sem dúvida o Castro Alves é o que mais nos interessa e é o que mais chama a atenção. Pela grandiosidade do que era e do que escreveu, diga-se de passagem. Bom, o que caracteriza essa terceira geração aí? Primeiro, se você está buscando a liberdade, há uma clara intenção, preferência por espaços amplos. Então você vai ver muito mar, oceano, deserto, geleira, todos aqueles espaços amplos. Por quê? Porque simboliza uma espécie de oposição à ideia de prisão, né? Liberdade, é amplo. A linguagem rebuscada, mas acima de tudo grandiosa, grandiloquente. Então são poemas repletos de sinais gráficos como exclamações, reticências, típicos. Quando você os lê, você tem aquela ideia de que eles foram feitos para serem declamados em espaços grandes para muitas pessoas, com voz, com alma, com coração. E era isso que Castro Alves fazia. Você já viu aquela estátua lá na Praça Castro Alves em Salvador? Aquela mão estendida assim? Cabo era bom. Ele era ótimo no que fazia, né? E aí, vocês vão ver muito isso, né? Um perfil social, deixa eu mais uma vez pescar para não esquecer de nada, né? Porque esquecer justamente o Castro Alves é sacanagem. Então, uma coisa interessante, ele provocava muita elite da época, né? Ele era um abolicionista, por assim dizer. Eu não sei se ele era oficial, mas ele tinha um viés claramente, né? E ele provocava a elite, dizendo, venha ver, vem aqui, você está falando aí, vem ver a situação dos escravos aqui para você dizer, sair dizendo aí que não tem nada. Porque Castro Alves, apesar de ser de uma família bem resolvida economicamente, ele comprou a luta dos escravos. Tanto é que ele, ao final, ele recebeu, depois de morto, ele recebeu a alcunha de poeta dos escravos. Eu não sei se foi depois de morto, mas o fato é que hoje ele é conhecido como poeta dos escravos. Com muita... Esqueci a palavra. Mas vá lá. Tá certo. Bom, e aí essa terceira fase ela é marcada por isso, por essa linguagem eloquente, por temas que tratam dessas questões, né? Eu chamo a atenção para esses textos. O Vozes da África mesmo começa. Só para ter uma noção, eu gosto
do início eu acho lindo que ele fala assim: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo? Em que estrelas te escondes embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Ele começa o texto clamando a Deus para que Deus venha ver a escravidão, venha impedir tudo aquilo. É bonito demais, gente. Vale a pena ser lido. Eu só li a primeira estrofe. Bom, nosso tempo está acabando. É isso. A poesia romântica é uma poesia rica demais. A gente fez aqui um resumo, né, um panorama. Mas cabe a vocês, no módulo, em outros mecanismos por aí na internet, outros livros didáticos, aprofundar um pouco mais, porque romantismo é sempre uma parte da literatura que tem boa aceitação nos vestibulares e também no próprio Enem. Tá bom? Mas é isso, ok? Leiam bastante, aproveitem a quarentena para desenvolver, para dar gás à leitura de vocês, colocar em dia, tá bom? Até a próxima. Valeu, galera!